rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Iago Borducci por Bruno Gomes. Bruno Gomes por Iago Borducci. Falamos com uma pessoa do Bahia, um dirigente do Bahia, que nos explicou essa situação envolvendo o jogador do Internacional e o jogador do Esporte Clube Bahia, meus amigos. Fala também sobre Matheus Regis. Por que Matheus Regis, reforço da equipe do Santa Cruz, ainda não foi efetivamente anunciado, oficialmente anunciado pelo Santa Cruz? Ele que seria ou será o último reforço da equipe do Santa Cruz para o início dessa temporada. Isso e muito mais nesse vídeo. Peço para você que está chegando aqui com a gente para deixar o like, inscrever-se aqui no nosso canal. É importante dar uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais pessoas. A sua ajuda é muito importante para a gente aqui na Gol TV nesse momento de mercado da bola, tá bom? Então, ó, deixa o like, é um passo a passo. Deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho. Depois que você vê o vídeo, dá um comentário aí, dá uma hypada aí no vídeo. E se quiser e se puder, torne-se membro aqui da Gol TV, que você ajuda pra caramba a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente anuncie aqui pra vocês, meus amigos, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Nas redes sociais, enfim, que a gente faz uma parceria bem legal junto com a sua empresa aqui na Gol TV, tá? Vamos começar falando sobre o Bahia, porque surgiu uma informação hoje, e uma informação, né, que surgiu lá do sul do país. Me fugiu o nome do jornalista que trouxe essa informação, e aí a gente foi correr atrás para poder entender como é que tá essa situação, o que tem de verdade, o que tem de mentira. Eu não sou jornalista igual muitos aí, né, que vive para confirmar ou desmentir informação alheia. Mas evidentemente, se eu for dar uma informação, eu preciso saber até que ponto aquilo ali corresponde com a realidade, né? E aí quando eu vou botar a minha notícia, eu vou botar, ó, não procede isso, a informação que eu tenho é essa, tá? Segundo me passaram, cara, eu falei com uma pessoa de dentro do Bahia hoje, quem me acompanha sabe aqui constantemente, eu já dei até alguns moles aqui, citei quem pra falar sobre essa situação do Bruno Gomes. Mas quem é Bruno Gomes, cara? Quem é Bruno Gomes? Ele tem 24 anos, 1,75 m, ele joga, né, de lateral direito, mas também joga de primeiro volante, já jogou até na zaga às vezes. Ele tem contato com o Internacional até dezembro de 2027, tá? Só pra você ter uma ideia, ele já passou, ó, o histórico dele. Ele foi da base do Vasco da Gama, lá em 2019 para 20 ele era da base do Vasco da Gama. Depois ele foi pro Curitiba, Internacional, né? Estava emprestado ao Curitiba, voltou pro Internacional, e o Internacional quer se desfazer do jogador. Então, veja bem, a informação que chegou, vinda do sul do país, era de que o jogador, o Bahia correu atrás do jogador. Essa informação que surgiu. Que o Bahia foi atrás do Bruno Gomes, um jogador que tá voltando agora pro Inter, tava lá, aliás, tá voltando agora não, ele tava no Curitiba na temporada de 23 para 24. Vou trazer os números dele aqui pelo Internacional, só pra você ter uma ideia, ó. Pelo Campeonato Gaúcho, de 12 jogos, ele jogou 1. Pelo Campeonato Brasileiro, ele jogou 14 jogos, não fez nenhum gol e deu 2 assistências pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, meus amigos, não foi isso que aconteceu. O Bahia não bateu na porta do Internacional e fez proposta e ofereceu o Iago Borducci, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que o Inter demonstrou interesse no Iago Borducci, tá? O Internacional demonstrou interesse no Iago Borducci. Evidentemente que o Bahia, né, eu acho um erro, apesar de eu não ser um grande fã do Iago Borducci, mas seria como se você tivesse, vamos dizer, descobrindo o pé para cobrir a cabeça, ou cobrir a cabeça e descobrindo o pé. Por quê? Por mais que seja uma realidade, ou que fosse uma realidade, que o Bahia tivesse interesse em contar com esse jogador, com o Bruno Gomes, na lateral direita, você se desfazer do Iago Borducci sem estar no mercado, é por isso que eu acho que às vezes o Bahia tá perdido no mercado. Por quê? Você trazer o Bruno Gomes é uma aposta, beleza, 24 anos, pode dar certo, o Bahia tá precisando de um lateral direito, isso ficou muito claro. Se esse movimento do Bahia realmente aconteceu, como disse o dirigente, é porque o Fabiano Souza esquece. Né? Só que, diferentemente do que foi divulgado no sul do país, não foi o Bahia que foi procurar o Inter, não. E o dirigente ainda falou pra mim o seguinte, Jonas,
eles colocarem no negócio o Vitão, o Alan Patrick não quer, né? Ainda falou o seguinte pra mim, uma informação que ninguém sabe. O Bahia procurou o Antony. O Bahia procurou o Antony no meio do ano. E o dirigente ainda falou pra mim o seguinte: Jonas, inclusive nós entramos em contato com o Inter no meio do ano pra saber do goleiro Antony, e até agora a gente tá esperando o retorno deles. Então, assim, a relação do Bahia com o Inter, pelo que eu entendi pela fala desse representante do tricolor baiano, é uma relação um pouco estremecida. E vou dizer mais pra você, tá? Eu não sei quem é mais burro. É quem negocia com o Inter, né? Ou que quem acredita no Inter. Porque hoje, pra você negociar com o Inter, você, meus amigos, precisa ter todo o cuidado do mundo. Se é pra negociar com o Inter, é tete a tete. É Pix. Quer levar? Pix. Caiu? Leva. Não deixa pra pagar depois, não deixa pra pagar parcelado, porque o Inter tá queimadíssimo aí no mercado. Então, segundo esse representante do Bahia, meus amigos, que é muito bem informado, né, e já deu pra gente aqui várias informações sobre o tricolor baiano, é uma realidade. Falou, Jonas, eu não procurei o cara não, eles que procuraram a gente aqui pra falar do Iago. E eu falei, pô, beleza, manda pra gente aí, a gente tá precisando aqui, pô, de um lateral direito, manda o Bruno, de 24 anos, jovem e tal. Os caras, não, calma aí, não é assim. Não, a gente precisa dele aqui também. Falei, pô, calma aí não. Vocês procuram a gente aqui, querendo tirar o nosso lateral. A gente quer uma contrapartida, que vocês, né, coloquem o seu lateral aí, direito, que a gente tá precisando, o Aras saiu, só tá com o Gilberto agora. Que vocês coloquem um lateral aí pra poder, de alguma forma, né, ser útil aqui pra gente também. Você não quer, não. O Inter tá esquecendo que acabou aquela mamata de chegar com a camisa e jogar a camisa assim, ó, e me dar o teu jogador. Acabou, pô. Aí, até caiu aqui. Até caiu a garrafa. Acabou, pô. Aquilo de chegar assim, pegar assim a camisa, assim, jogar, ó. Ei, eu sou o Inter. Tá aqui, ó. Quero teu jogador. Me dá aí. Mas não, me dá aí. Eu sou o Inter. Aí o jogador forçava a saída. Aí o jogador fazia de tudo pra deixar o Bahia pra poder ir pro Inter. Acabou, pô. Jogar hoje no Bahia é mais atrativo que jogar no Inter. E muito mais com as questões de atraso de salário, com tudo que tá acontecendo aí no Internacional. Jogar no Bahia hoje é mais atrativo. Então, não vai achando que vai tirar o jogador com peso da camisa. Não vai fazer isso. Porque camisa por camisa, o Bahia também é um time extremamente pesado, histórico. Então, só recapitulando aqui, meus amigos, a questão envolvendo o Bruno Gomes e o Iago Borducci não é bem aquilo que foi divulgado no sul do país. Ah, o Bahia veio aqui pra pegar. Não. O Inter que se movimentou pelo Iago Borducci. E o Bahia falou, então tá, beleza, vamos pra começar a conversar, bota o Bruno Gomes aí no rolo porque a gente precisa de um lateral direito. E o Inter deu uma recuada quanto a essa situação. Só pra você ter uma ideia, o Bruno Gomes hoje, com 24 anos, ele tá valendo 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, tá? Eu vou trazer pra vocês aqui quanto é que tá valendo o Iago Borducci. Iago Borducci, que, com toda sinceridade, pra mim, não mostrou ainda o que veio, tá? Não mostrou ainda o que veio. Eu achei que ele iria chegar e... Aliás, também, ele pegou um Juba fazendo a principal temporada da carreira. Olha só, o Iago Borducci, um jogador de 28 anos, também não é um jogador com uma idade elevada. Ele vale 3,5 milhões de euros, enquanto o Bruno Gomes vale aí a casa dos 5 milhões de euros. Então o Bruno Gomes vale mais. O Inter não é bobo, não vai rasgar dinheiro. Não vai rasgar dinheiro. Né, meus amigos? Então, assim, segundo informações, efetivamente aconteceu. A informação mais concreta que teve foi do Casco, um jornalista, é Casco o nome dele, né? Um jornalista lá da Bahia, que trouxe realmente falando, olha só, ele foi o primeiro que eu ouvi a falar isso. Não foi bem isso. O Bahia, o Inter procurou o Bahia e o Bahia efetivamente fez essa contraproposta querendo envolver o Bruno Gomes, tá? Eu vi que ele foi o primeiro a falar, não sou eu, foi ele o primeiro a falar, e foi efetivamente o que aconteceu depois que eu entrei em contato com o representante do Bahia, falou justamente isso, ainda falou o seguinte, né, engraçado, né, quando a gente foi procurar o Inter falou, tá bom, depois eu te ligo com uma resposta referente ao goleiro Antony, até agora o Bahia tá esperando a resposta do Internacional, né, que fala que não, a gente vai retornar, e até agora e não retornou, o Bahia foi pro mercado, contratou o João Paulo. Enfim, foi lá no meio do ano onde o Bahia tava correndo atrás aí de um goleiro, tá, meus amigos? É isso, né? Então, tem essa negociação, a gente sabe que o Bahia tá no mercado procurando desesperadamente um lateral direito depois da saída do Aras. O Bahia quer porque quer um lateral direito, tá? E aí surgiu essa possibilidade do interesse do Inter no Iago Borducci, e o Bahia, consequentemente, falou, então beleza, manda o Bruno Gomes pra gente aqui, mas o Inter deu uma recuada nessa situação. Falando rapidamente sobre Matheus Regis, lá, o jogador da equipe do Santa Cruz, tá?
Eu procurei saber hoje com algumas pessoas do Santa Cruz o porquê que o Matheus Regis ainda não foi anunciado. O que aconteceu, né? Porque ele não foi anunciado, como é que se deu os exames médicos, né? Porque já tem bastante tempo que esse negócio está em andamento. O jogador lá da equipe que jogou, né, a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto, tem 1,81 m, 26 anos. E aí falei com duas pessoas lá do Santa Cruz. Uma tá em recesso, não tá nem em Recife, né? Provavelmente ele deve estar na Bahia. E falei, né, com o Arley Menezes, que falou pra mim o seguinte: Jonas, Feliz Natal, o jogador ainda tem contrato. Então, eu botei, então beleza, então a gente vai ter que esperar dia 31. Então, provavelmente, possivelmente, o Matheus Regis só vai ser anunciado pelo Santa Cruz depois do dia 31 de dezembro. O que me espantou um pouco é que no Transfer Market, eu tô com ele aberto aqui, consta que o jogador ele tem contrato até 30 de novembro, tá? Pelo menos é o que consta aqui no Transfer Market, mas vou confiar na palavra do dirigente do Santa Cruz, que deixou muito claro que o jogador ainda tem contrato, então por isso que ele não pode ser anunciado. Então, teoricamente, né, se ele não anunciou o jogador por conta do contrato vigente, o Transfer Market ele tá errado aqui quando coloca aqui o contrato dele até 11, né, 30 de 11 de 2025, então provavelmente aí depois do dia 1º, né, dia 2, o Matheus Regis vai estar sendo anunciado como novo jogador do Santa Cruz, o último reforço do Santa Cruz pro início da temporada ali do Campeonato Estadual, beleza? Meus amigos, você que tá com a gente na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no nosso canal pra deixar você extremamente bem informado, deixa o like, inscreva-se, bate no peito, vem com a gente, porque aqui é a Gol TV. Abraço!